Esse ao vivo nós vamos fazer nesse momento, é nesse ano, blindando a minha mente. Eu vou começar, enquanto alguns amigos vão aparecendo, cantar uma música que ela é bem... Oi, Sônia! Uma música que ela é bem propícia para os momentos, né, que a gente está vivendo, né? A paz, Cida, tudo bem, minha linda? A música, ela é assim, ó. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem que a gente podia trocar essa primeira parte falando que foram tempos de isolamento, né? Mas a música é Foram noites intermináveis, eu só chorava. Então, continuando. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia, como ela estava, solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. A paz, Sonia e Eliseu, Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, tá entendendo? Nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, eu sei, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri por esses dias, o que importa é que eu e você sobrevivi. Ó, tem coisa boa chegando para você que tá no Insta. Tem algo acontecendo para você que tá no YouTube. E não importa o que eu sofri. Paz, Patrícia, minha amiga, irmã Sandra. O que importa é que nós, nestas situações tão adversas por esse tempo, né? Sobrevivemos. Coisa boa saber que alguns louvores falam conosco de uma forma profunda e parece que eles são assim bem específicos para alguns momentos. Eu estava nessa manhã me recordando deste louvor que fala de sobreviver. E esse hino fala que é noites intermináveis que só tem choro. E realmente existem momentos na vida, e a gente vai abrir esse bate-papo, que parece que vamos morrer. A sentença que é dada é que não vai dar certo. Independente das coisas que acontecem nesse período de precaução, você que está aí batendo papo comigo, você talvez está passando por alguns momentos que essa situação até tirou um pouco a dor da sua cabeça, da preocupação. Mas existem situações que às vezes você está vivendo e você está pensando como é que vai ser o encerrar desse ano. E a sua mente entra em parafuso. Lembra que agora eu falei que a gente vai falar só de blindar a mente? A Bíblia vai dizer que nós devemos pensar naquilo que vem do alto. E Romanos vai dizer que nós devemos ter a mente de Cristo. Agora, como deve ser ter a mente de Cristo, né? Como é que pode ser esse negócio de mente de Cristo? Porque parece que para Cristo tudo é tão fácil, né? Parece que as coisas para Deus, né? E eu até troquei aqui, é 1 Coríntios 2,16, também fala que nós temos que ter a mente de Cristo. Não é Romanos não, me ratificando aqui.
Então nós precisamos ter a mente de Cristo. Ao vivo é assim, né, gente? A gente fala algumas coisas, mas a gente conserta, não tem problema não. Então nós devemos ter a mente de Cristo. E quando a gente percebe que a gente precisa ter a mente de Cristo, é porque nós precisamos pensar naquilo que nos dá esperança. Como eu falei lá na primeira live. Pensar em coisas não que vai sair de forma negativa ou vai acontecer de forma negativa. O decreto para que tudo, a paz, Levita Valentina, Lucy Cleide também, a paz, minha linda. Também tem a galera aqui, Jéssica, tem uma galera entrando aqui no Insta. Boa tarde para vocês, a paz. Então a gente pensa que o cenário vai ser da forma, né, que foi ali, ó, decretado, né, que não vai dar certo. A paz é uma solamita, minha linda. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. É isso aí, irmã Raquel, perfeito, é isso mesmo. Então eu tô falando aqui de blindar a mente, né, e ontem a gente estava conversando e me veio isso, a gente falar de coisas que vêm blindar a nossa mente. E tem hora que o físico tá ótimo, tá legal, o espiritual, você tá indo para a igreja, você está cantando, mas há uma preocupação na sua mente. Então eu comecei com esse hino que fala que são noites intermináveis e só chorava. E esse hino é para crente, né? Esse hino, o cenário desse hino, né? Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Isso aí é para a categoria cristã, né? Então vai falar que existem momentos que para nós há uma batalha na mente. Meu Deus, será que eu vou sair desse vento, dessa luta, dessa adversidade? E a mente começa até a adoecer. E quando a mente adoece, isso interfere até na fé. Alguns também vão pensar que, poxa, eu tô orando, eu tô buscando, eu tô fazendo a minha parte, mas será que está valendo a pena? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que decretos negativos sempre existiram. E alguns decretos para matar mesmo. No tempo de Moisés, a gente vai ver lá na história, no livro do Êxodo, havia um decreto para matar os meninos. E alguns foram mortos. Só que Deus já tinha um plano de libertação para o povo que estava na escravidão. E Deus falou para eles que eles iam viver um tempo de terra prometida. Mas o cenário era escravidão. E o povo já estava esmorecendo, já estava cansado, já não tinha expectativa. E aí, Deus, ele não levantou um libertador daqueles que já estavam ali trabalhando como escravo. Deus preparou o ventre de uma mulher, chamada Joquebede, para trazer o libertador. Agora, olha que interessante, num cenário de caos, de escravidão, de estatística negativa de morte, porque Faraó decretou que deveria matar os meninos. Mas quando o plano de Deus ele é maior, a sua mente tem que acreditar que o que Deus falou e o que ele determinou é o que vai acontecer. É isso aí que você tem que acreditar. O povo já não acreditava mais, talvez, naquele cenário que poderia Deus levantar alguém naquele cenário para trazer libertação. E Deus teve que preparar o ventre de alguém, porque as coisas de Deus é assim, não é rápida. É o nascimento, tem coisas que ainda vai nascer, tem coisas que estão sendo gerada no período da morte. Deus está dizendo, eu estou guardando, eu estou livrando, mas Deus está dizendo, esse decreto um dia vai acabar e a libertação vai chegar. Assim também foi nos tempos de Jesus. Tinha um decreto de morte, né? E Deus guardou a sua promessa, porque essa promessa não é como Moisés que veio para libertar só um povo específico, mas a promessa de Deus veio para libertar. A paz, pastora Cláudia aí no Insta, veio para libertar a humanidade. E agora Herodes quer matar a promessa que é Jesus. E nesse tempo atual agora o governo está querendo matar os idosos, né? Porque a gente sabe que eles são a coluna de oração. Gente, a gente tem aí os jovens, os adolescentes, sem querer discriminar, isolar e excluir eles do propósito de Deus, mas a gente sabe que é um grupo de pessoas que estão estudando, estão em formação,
né? Alguns ainda estão se dedicando à faculdade, a cursos, e não tem a mesma disposição de estar em trabalho de oração como as mulheres de oração. E agora Satanás está querendo matar os idosos, as mulheres de oração. Você ainda não percebeu isso? Esse é o decreto, matar os idosos. Você vê que as crianças agora, como foi no tempo de Jesus e de Moisés, eles não são agora o fator de risco. Os adultos que não têm algum problemas crônicos, também não. Mas os idosos, que é a coluna da oração, vê aí na sua igreja se vocês trabalham com oração, independente do nome que você chama. Se é círculo de oração, se é culto de oração, se é reunião de oração, se é intercessão, são elas, né? São as idosas, os idosos. Há um decreto de morte e os idosos não vão morrer. Deus não vai deixar os nossos idosos serem exterminados por esse período da praga. Por isso que eu comecei cantando esse louvor de sobreviver, porque eu creio que eles vão sobreviver. Porque esse hino vai dizer que nem uma peste me matou, nem uma flecha atingiu. E agora quem precisa de ser ali, blindado de oração, são o grupo que mais ora na igreja. Porque enquanto você está trabalhando, enquanto você está estudando, as irmãs de oração estão orando. É o círculo de oração que está ali incansável na frente da obra de Deus. E elas, se não tivesse essa paralisação aí de igreja, responde para mim. Né? Como aqui a irmã Marta falou que até na velhice darão frutos. Eu creio, e dá frutos mesmo. Você acha que se as igrejas não tivessem aí com essa restrição, né, que não pode estar com as portas abertas, e com isso também alguns trabalhos tiveram que paralisar, vocês acham que as irmãs de oração iam ficar em casa? Essas irmãs que partem para cima do diabo, que elas falam com autoridade e que elas dizem que não aceitam o mal quando quer vir sobre a tua vida. Você mesmo, quando está passando por tribulação, essas mulheres têm uma mente que, pelo amor, elas não são mulheres maravilhas, mas elas têm a mente blindadas em Cristo Jesus. As pessoas chegam no trabalho de oração com papel por divórcio, com diagnóstico negativo, sabe, com situações emocionais como depressão, como situações de ansiedade, pessoas que vão tomar remédio tarja preta, e aquelas mulheres de oração, da mesa de oração, que é essa categoria que o diabo agora quer matar. Eu comecei falando do tempo de Moisés, queria matar os meninos. No tempo de Jesus, matar os meninos, porque no tempo de Moisés, a gente vê que o diabo já percebia que Deus estava preparando alguém para chegar na terra para libertar o povo do Egito. Jesus para libertar a humanidade. E as mulheres de oração, são elas que têm orado pela nossa vida. E a gente vê que quando chega aí a carta do divórcio, como eu falei, quando chega um cenário negativo, eu estou voltando porque tem alguém entrando agora, que agora é elas que estão na mira, que o diabo está falando que é o idoso que vai morrer, porque não é eu. Eu não estou nessa fase. Eu estou em casa, mas pela Organização Mundial da Saúde, eu não sou o fator de risco. Nem a minha filha, que tem 4 anos. Pelo contrário, pede até para minha filha não ter contato com a avó. Por quê? Porque a avó a minha mãe é de oração. Né? Eu tenho aí a minha mãe de 72 anos, que quando me gerou sentada na mesa de oração. E o que ela mais faz hoje? Orar. E o que o diabo quer matar? A coluna da igreja. Porque a galera de 12, 13, 14, 15 anos não tem essa pegada de oração. Não tem, né? A galera de 19, 20, 25 não tem essa pegada de oração. Eles oram, mas não tem essa pegada de oração. Agora, os idosos têm, eles vivem orando. E eles têm uma autoridade espiritual. E eu vejo isso quando eu converso com a minha mãe. Às vezes eu chego para minha mãe, às vezes eu estou atribulada, né? Por isso que eu falei, vamos blindar a mente. Mas não é nada a ver desse negócio de coronavírus, não. Às vezes é situações mesmo da nossa vida que vem e a gente às vezes fica assim, meu Deus, como é que será? Quando você conversa com idosos, e eu gosto de trabalho de círculo de oração de raiz, eu não sei você,
tá? Mas o que é esse trabalho de ciclo de oração de raiz? É as idosas mesmo, eu gosto muito de trabalhar. E a maioria do trabalho de oração é de 60 anos para cima, já reparou? É elas mesmo, gosto delas, elas têm um equilíbrio na frente de oração, elas têm uma palavra certa e ela dá logo uma chicotada na gente e fala logo mesmo, que isso? Deus ainda não perdeu a batalha, por que você está assim ainda, preocupada com essa situação? As irmãs de oração que agora está sendo alvo, né, dessa estatística que o diabo quer matar, eu aí peço a você para orar pelas dirigentes de oração. Satanás tentou fazer esse decreto lá no tempo de Moisés, matar os meninos. Satanás tentou com o mesmo decreto no tempo de Jesus. E Satanás agora quer matar as idosas. E os idosos, os obreiros, né, os diáconos que ficam na porta. E eu creio que através da minha e da sua oração, Deus vai blindar esses idosos aí na casa deles. E quando eles voltarem para frente da mesa de oração, eles vão continuar sendo a coluna. Não vai precisar haver substituições. São elas que vão voltar para estar orando. Já viu que na mesa tem aquela cesta de oração, aquela cesta dos pedidos de oração? Menina, os seus pedidos que estão ali toda semana. Elas oram peça de roupa, né? Elas oram carteira de trabalho, elas oram para que a tua casa seja restaurada. Gente, o joelho dessas mulheres, eu não estou aqui idolatrando não, mas o joelho dessas mulheres tem uma conexão com os céus, pelo amor de Deus, e elas não podem morrer não, elas precisam da nossa oração, porque às vezes você está com preguiça e nem vai, está chovendo, está frio, e você fala assim, o frio está chegando, aí você fala assim, hoje eu não vou para oração não, mano, tá um frio, e elas não estão lá, elas enfrentam o dilúvio que for, né? Mas elas estão lá. A irmã Lucicleide está dizendo que ela não é idosa, mas faz parte da mesa. Isso aí, mas já daqui a pouco chega lá, né? Mas brincando aqui, irmã Lucicleide, a maioria a gente vê que já tá, né? São as irmãs dos cabelinhos brancos. Mas claro que há casos e casos, né? Eu também faço parte aí da mesa de oração da minha igreja e ainda não tô com os cabelinhos brancos. Mas tradicionalmente a gente vê aí muitas irmãs da mesa de oração que são idosas, né? Que tem aí já um campo de experiência aí na nossa frente. Eu sou nascida e criada no Evangelho, eu tenho 40 anos de Evangelho, mas nem me comparo à experiência de 72 anos da minha mãe. Nem quero chegar perto, nem quero. Eu ainda tenho que comer muita farinha para chegar perto. E eu reverencio muito as irmãs de oração, né? Muito mesmo. Então, assim como os pastores, né? A gente sabe que tem pastores novos sendo levantados, mas os pastores que já estão aí com 30, 40 anos de ministérios, gente, não se compara, né? A gente não pode comparar, porque a experiência deles estão luz à frente da nossa. Então, continuando aí, gente, estava falando aqui só para dar esse parecer para a irmã que falou que também faz parte da mesma, mas não é idosa. Eu acho que isso era bonito se a gente chegar aí na terceira idade, né? Muitas pessoas não conseguem chegar na terceira idade. Satanás vem com essa estratégia de morte mesmo, né? Mas agora, já que ele não conseguiu, tá matando os novos e ele quer matar os idosos. E Deus vai preservar, eu creio que Deus vai preservar a vida desses homens e dessas mulheres de Deus e que eles têm esse chamado em especial na mesa de oração. Eles têm esse chamado. E a gente vê que Deus responde dentro do chamado quando elas levantam com a palavra de oração e a voz ali profética na oração e a gente vê cenários modificados. E agora eu queria falar com você sobre esse louvor que fala de sobreviver, para a gente não estender muito esse nosso bate-papo. Porque foi isso que eu quis falar hoje no Blindando a Minha Mente. Como sobreviver. Como sobreviver. E aí eu quero falar com você em Atos 12. Atos 12 vai falar sobre Pedro, mais uma vez Herodes, mas não é o mesmo Herodes, tá? Que a gente vai ver no cenário de Jesus. É uma linhagem, como a gente pode falar aí que
é uma sucessão de Herodes, como era no tempo dos faraós. E quando a gente vai ver em Atos 12, a gente vê que Herodes, ele está incomodado com o crescimento da igreja. Talvez você já conheça essa história. Só vou passar porque tem gente aqui que está batendo papo com a gente que não conhece. Então vou passar rapidinho por essa história para te falar que sentenças de morte é a especialidade do diabo. Ah, irmã, claro, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas primeiro que é matar. Né? Quando ele consegue matar, ele rouba e destrói. Mas a intenção dele é acabar com a gente. É acabar com a humanidade. E Herodes agora, ele vai perseguir alguns da igreja. E ele consegue pegar Tiago, irmão de João. E mata, consegue matar. E só que quando Tiago é morto, Herodes vai perceber que isso vai agradar alguns judeus. Tem pessoas que se alegram com a desgraça do outro e quer se alegrar com a tua desgraça também, tá? Tem gente, oi Fabi, a paz, Keila, que entrou agora no Insta. Tem gente que quer e se alegra com o que Herodes está falando. Gente, a gente tem falado muito da Globo. Tem gente que fala assim, gente, eu já não aguento mais assistir a Globo. Porque tá ficando doente. Parece que eles não têm prazer nisso. Parece que eles não se alegram nisso. Uma coisa é você passar informação, outra coisa é você deixar a pessoa doente com a informação. E aí o Herodes, ele viu que teve um povo que se alegrava com as coisas negativas. Ou seja, a morte de Tiago trouxe alegria. Tem gente que quer ver a tua casa na morte. Tem gente que quer que Herodes prevaleça contra a tua casa. E a perseguição é com a igreja mesmo, é parar. Herodes queria parar, isso mesmo, fecha a igreja, para, cancela tudo, né? Não deixa eles avançar, a igreja está crescendo muito. Teve um tempo aí que até o Instagram e o Face arrancou as lives, para. Não deixa eles falarem, cala a boca deles. E agora que Herodes viu que o povo gostou, né, os judeus gostaram, ele agora vai prender quem? A Pedro, a cabeça da liderança. E aí colocou Pedro na prisão e colocou 4 quaternos de soldados dentro e fora. Gente, era um homem de Deus, né? Não era nem um bandido, era só um homem de Deus que, porque pregava a palavra, Herodes estava furioso, porque ele tinha essa autoridade. Lembra do papo agora das mulheres de oração? Então, Pedro tinha autoridade, né? Quando a sombra de Pedro passava, curava. Então, assim, esse cara falou, pelo amor de Deus, eu tenho a cabeça do Herodes, que não era blindada pelo Espírito Santo, estava atormentada com a obra que Deus estava fazendo na vida do Pedro. Prendeu, colocou soldados dentro e fora daquela cela. Só que tem um detalhe, essa situação toda foi no período da Páscoa, e abril está chegando. Olha a Páscoa aí se aproximando. Olha aí, a Páscoa, né? Jesus, cenário de morte, né? Olha aí. Mas eu já profetizo que abril será um tempo de vitória. Eu quero dizer para a sua vida que abril não vai ter determinação de morte para a sua casa. Abril vai chegar, estamos nos últimos dias de março, mas a sua casa será preservada em abril contra os decretos de morte que o diabo quer levantar. E aí, ele falou assim, eu vou apresentar depois da Páscoa, deixar o povo se alegrar, comer do jeito que está comendo, bebendo, se alegrando. Quando terminar a Páscoa, eu vou apresentar o Pedro morto. E aí, gente, olha o que acontece. Pedro está na cadeia, mas tem alguém intercedendo, orando. Volta nas mulheres de oração. E Deus agora quer que você se torne também um agente de oração. Porque a igreja, independente da idade, estava orando, fazendo contínua oração. Né? Orei hoje, já que mandou ficar dentro de casa, não vou orar porque eu tô aqui, tô protegido. Gente, bala perdida, tá matando ainda. E ela não pode alcançar a tua casa, não, porque a pessoa tá dentro de casa e a bala perdida vem e mata. Quantos cenários assim não acontece? Estar dentro de casa não quer dizer que está protegido. O que protege a tua vida é oração.
E aí agora, a igreja estão fazendo uma contínua oração. E o Pedro não vai perder agora a cabeça. Eu vejo a cabeça do Pedro blindada. Porque Pedro vai deitar e vai dormir. E quem é que dorme num cenário de morte? Quem é que consegue dormir quando tudo está dizendo que faltam os últimos momentos para a sua vida? Quem é que consegue descansar na tribulação? É só quem tem paz de espírito e acredita que realmente foi chamado por Deus e não por homens. Dorme pessoas que têm a convicção que Deus está guardando independente do cenário. Ninguém consegue dormir. Esse homem era para ter ficado noites e noites incomodado. Mas do contrário, Pedro agora deita e dorme. Gente, dorme na cadeia. E vai dormir. E a igreja está orando. Até que a igreja orando, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. A oração sobe e a resposta desce em forma de anjo. Esse anjo entra na cadeia, toca em Pedro que está dormindo e fala assim: bora, Pedro, levanta. Temporada de sono acabou. Ele está dizendo: acabou. Cheguei agora porque tem um povo orando e eu creio que as cadeias vão cair e nós vamos sair guardados porque tem um povo orando. Pode nos colocar em casa, mas tem alguém orando por nós, eu tenho certeza, e nós também estamos fazendo a nossa parte. E aí ele estava dormindo, o anjo vai dizer assim: olha, já cheguei, e resplandece aquela luz, e os soldados nem percebem, e ele vai dizer: olha, coloca aí a sandália, coloca também essa capa. Por quê? Porque Deus não quer você desarrumado dentro de casa, não. Penteia esse cabelo, né? Faz aí um penteadozinho bonitinho. Você gosta de maquiagem? Faz maquiagem, tira foto, né? Troca de roupa, toma banho. E agora Deus está preparando Pedro para ser livre da cadeia, porque para você viver a liberdade em Cristo, você precisa estar arrumado. Não adianta a gente jogar, né? Vamos jogar agora, vamos jogar a bolsa, esqueci a palavra que quer falar, chutar o balde. Não, é perseverança. E aí o anjo está dizendo assim: levanta, coloca a sandália, coloca a sua capa e me segue. E aí isso é coisa muito interessante, porque quem tem que estar na frente é justamente quem? É o Senhor, né? E o anjo do Senhor caminhou. E aí a gente vai ver que o primeiro portão automático, quem criou foi Deus. Porque o anjo passava e os portões se abriram. Os soldados nem perceberam. Onde tinha um decreto de morte. E aí, quando Pedro saiu, ele ainda achava que era uma visão. Aí ele falou: não é visão, não. Realmente é realidade. Eu pensei que eu estava sonhando ou tendo o dom de uma visão, mas o Senhor enviou o seu anjo para me livrar. E esse cenário foi transformado por causa da oração. E Pedro sobreviveu, né? Porque enquanto tem a oração, a igreja está orando, tem coisa boa chegando. Enquanto a igreja está orando, Deus já está enviando um anjo para te socorrer, para te livrar, para te guardar. Enquanto tem uma igreja orando, Deus já está abrindo as portas, as cadeias, as enfermidades vão embora no nome de Jesus. Eu creio no novo cenário que vai chegar para a sua vida. Eu creio. E aí Deus começou, aí Pedro, tá vendo? Abrir as cadeias, ele ainda estava acorrentado, quebrou. Deus está quebrando cadeias e correntes de mãos de pessoas, de pés de pessoas. Eu creio que a estatística agora é essa: olha, vão perder emprego. Não vai, você vai conseguir emprego. É agora que Deus vai criar oportunidades. Você toma posse aí dessa porta que Deus está abrindo para você, assim como abriu para o Pedro. Tem porta aberta, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Não importa o que está sendo vivido nesses tempos, Deus vai fazer você sobreviver. Ei, presta atenção, blinda essa mente agora de coisas boas.
Deus está abrindo portas. Vai ser um tempo, abril está chegando, tempo de abrir. Portas serão abertas na sua vida. E você que estava parado, eu creio que Deus também está preparando um cenário de vitória. E Pedro, por causa que alguém orava, ele viveu um tempo de vitória na vida dele. E eu quero encerrar essa live cantando um louvor que fala sobre isso, que tem coisa boa que vai chegar na sua vida. Eu sei que a estatística ela é negativa, mas Deus não vive de coisas nem de cenários negativos. A palavra não é de Herodes, a palavra final é do Senhor. Então não importa. Eu vou cantar um pedacinho de um louvor que fala muito sobre isso, a gente viver um tempo de louvor a Deus. E eu vou cantar aqui, eu não sei se você vai conseguir ouvir, estou preparando aqui para colocar. E a gente vai adorar a Deus. Nós vamos adorar a Deus que diz que não há ferrolhos e nem portas. Não há nada trancado na sua vida. Agora eu falo, caiu toda obra de bruxaria, de feitiçaria na tua vida. Você crê? Olha o que Deus diz, ó. Por toda a minha vida, ó Senhor, se louvarei. Troca essa palavra ruim para louvor. Pois meu fôlego é tua vida. Sabe o que ele diz? E nunca me cansarei. Eu posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel. Essa é a voz de Deus que me tira dessa cova e me leva até o céu. Olha o que você está vivendo agora. Já vi fogo e terremotos. É o que nós estamos vendo. Ó, vento forte que passou. Mas já passou, tá indo embora, tá indo embora. Eu já vivi tantos perigos. Olha aí o coronavírus aí. Mas é que ele disse? Mas tua voz me acalmou. Agora é a voz de Deus que diz, ó. Tu dá ordem às estrelas e ao mar o seu limite. Eu me sinto tão, tão, tão seguro. Aonde? No seu colo, ó Altíssimo. Assim estava Pedro também. Declara. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. E não há doenças, nem culpa, não tem coronavírus não, que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura nesse tempo, escudo para o que nele crê. Então receba aí, ó de Deus, que não tem nada que vai paralisar a sua vida. Provérbios 35 fala que a palavra de Deus é pura e é escudo para quem neles confia. Ei, Deus vai abrir portas. Caiu toda sentença de morte, toda obra de bruxaria, de feitiçaria na tua vida. Você crê? Porque eu creio. Então cante comigo. Não há ferrolhos e nem portas, não, que se fechem diante da sua voz. E não há doença, não tem, e nem culpa você está vivendo, que fique de pé diante de nós. E a tempestade na tua vida
se acalma. Eu creio na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, ela é escudo para o que nele crê. A palavra de Deus, ela é escudo. Que você hoje fique com essas palavras nesse momento da tarde, blindando a nossa mente, que está acabando agora. 30 minutinhos de blindando a mente. Eu fechei com esse louvor para trazer uma blindagem na sua mente, que não tem ferrolhos, não tem portas. E esse louvor vem para acrescentar a palavra de Atos 12, falando que Deus abriu as portas para Pedro sobre um decreto de morte. Não importa o decreto que alguém falou sobre a sua vida, seja na forma de bruxaria, de feitiçaria, que a sua família ia quebrar, que a sua família, independente dessa situação de doença, mas que a sua família não ia para frente, que seu filho ia morrer, que alguém aí ia viver no tráfico, que a sua filha ela é da prostituição, ou que ninguém da tua família ia se converter, independente da palavra contrária. Eu quero te dizer, não há ferrolhos, não há portas. E também esse louvor é tão interessante que diz que não tem doença, já foi cancelado no nome de Jesus. Ei, pensa nas coisas agora do alto, do alto. Por que do alto? Porque é do alto que vem o teu socorro. E o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é qualquer coisa não, né, gente? Quem fez os céus e a terra. Eu vou lá dar conversa, vou dar lá confiança com a conversa fiada de quem não fez os céus e a terra. Que isso? Blinda sua mente agora. E aí eu quero que você faça um treinamento do blindando a mente, né? Pega aí uma foto, coloca uma foto aí nesse Facebook, não coloca mais nada que fala sobre enfermidade. Palavras selam um decreto. Se você ficar falando coisa negativa, atrai e concretiza. Então começa a verbalizar coisas positivas. Coloca aí um cenário de vitória, coloca um cenário aí de bênção, de paz. Não há ferrolho sobre a sua vida. Deus tem liberado uma palavra de vitória para vocês. Um beijo para os meus irmãos e amigos aqui do Face. Um beijão para os meus amigos que estão no Insta. E um beijão para os meus amigos que estão aqui no YouTube. Que Deus esteja com vocês e que Deus continue com vocês. Amém, gente?